Boa tarde, quarto ano. Na nossa aula de história desta sexta-feira, vamos entrar nos assuntos da imigração. Tia Suzane, como ocorreram, as imigrações? Gente, as imigrações ocorreram após o fim da escravidão. Com o fim da escravidão, automaticamente os senhores de engenho, ou os fazendeiros, viram-se de mãos atadas em relação à mão de obra. Quem cuidaria das lavouras de café? Quem cuidaria das lavouras de cana-de-açúcar? Então, com a libertação dos escravos, automaticamente, os senhores de engenho ou fazendeiros viram-se na obrigação, vamos dizer assim, no desespero em contratar pessoas para trabalhar. Então, essa mão de obra, ela passou a ser remunerada, certo? Quem veio ao Brasil para trabalhar, para prestar essa mão de obra assalariada? Os imigrantes. Quem foram, tia Suzane, os imigrantes? É isso que nós vamos descobrir mais adiante. Vamos começar com uma leve introdução. Bora lá? Então, prestem atenção. Com o crescimento da produção de café, os cafeicultores, eles necessitavam de mais mão de obra, como eu falei para vocês, em suas fazendas. Devido à grande procura, o governo brasileiro, ele passou a fazer campanhas nos países europeus, com promessas de trabalho, terras e oportunidades de enriquecimento, incentivando a vinda de imigrantes. Estima-se que entre 1891 até 1900, o Brasil tenha recebido aproximadamente 1 milhão de imigrantes. Vamos lá. Esses imigrantes formariam a mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras de café. Quais foram os países europeus que tiveram essa promessa de trabalho? A Itália, com a vinda dos italianos, a Espanha, Portugal e a Alemanha. Então, eu coloquei para vocês uma imagem dos navios, porque antigamente não existia os transportes, que eram o quê? Os metrôs, no caso, os trens, como a gente chama. Não existia a questão do avião, então os transportes eram feitos de um país a outro através de navios, grandes navios. Então aqui é uma representação, tá vendo? Dos imigrantes a caminho do Brasil para trabalharem, para oferecer a sua mão de obra aos fazendeiros que eram grandes produtores de café. Fiquem com essa imagem. Vamos mais adiante. A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil foi para a região sul, pois o governo estava distribuindo lotes de terra para quem quisesse plantar. O maior objetivo do governo era povoar a região sul. Aqueles que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café de São Paulo. Vamos para os primeiros imigrantes, que foram que, após a escravidão, foram os italianos. Como a vida na Itália estava muito difícil, os italianos vinham para o Brasil na esperança de melhorar sua situação.
O trabalho nas fazendas de café não era fácil. Os imigrantes pegavam tudo que precisavam nos armazéns dos próprios patrões nas fazendas. O acerto de contas era feito na época da colheita. Mas como os patrões exploravam o preço dos produtos, visto que os imigrantes não tinham outro local para conseguir aquilo de que precisavam, começaram a passar por grandes dificuldades financeiras. Então, o que é que aconteceu? Prestem bem atenção. Os italianos, que eram os primeiros imigrantes, começaram a trabalhar para esses fazendeiros, esses grandes produtores de café. Eles pagavam o salário a cada uma dessas pessoas. Porém, os fazendeiros, que eram os grandes produtores, eles tinham mercearias, pequenos supermercados, na época chamados de armazéns. E nesses armazéns, eles colocavam os produtos e os alimentos com preços muito altos. Então, esses trabalhadores italianos recebiam do patrão e, ao mesmo tempo, gastavam na mercearia, que era do próprio fazendeiro, onde era o único local onde eles poderiam comprar o alimento, e o custo desses alimentos eram altíssimos, ou seja, o dinheiro acabava voltando para o fazendeiro. E com isso, os italianos começaram a passar por dificuldades financeiras. Vamos para o próximo imigrante. Os próximos imigrantes foram os portugueses e os espanhóis. A maioria dos portugueses e dos espanhóis foi morar nas cidades. Os portugueses, como eram mais ricos que os espanhóis, conseguiam montar negócios e compravam imóveis para alugar. Muitos foram trabalhar na agricultura e nas indústrias, da mesma forma que os portugueses. Os espanhóis também trabalharam na agricultura e nas indústrias, além de terem sido os grandes responsáveis pelo transporte de mercadorias. Então, vieram os portugueses vieram os italianos. Então, todos eles começaram a abrir. Quem tinha condições comprava imóveis, alugava esses imóveis. Um exemplo era o exemplo do cortiço, onde ele comprava várias casas, certo? E alugava as casas a várias pessoas, ou alugava os quartos a inúmeras pessoas dentro desse mesmo local, ok? Vamos para o próximo. Olha aqui as imagens. Antes da gente ir para o próximo imigrante, tem aqui, ó, as imagens desses imigrantes, ó, trabalhando nas indústrias, no comércio. Olha aí. Outra imagem. São as imagens, ó. Aqui já são das ferrovias, tá vendo aqui? As ferrovias eram os trens. Na época chamava-se o bonde, onde várias pessoas estavam chegando nas terras brasileiras, tá vendo? Em busca de trabalho, de moradia, como foi oferecido na época pelo governo. O próximo imigrante foram os alemães. Muitos alemães foram para os estados do sul, influenciados pelo clima. Esses imigrantes dedicaram-se às atividades de agricultura e pecuária. Vocês sabem que a agricultura está ligada ao cultivo de vegetais, plantas, onde a gente colhe para o nosso próprio consumo ou venda. E a pecuária está ligada à criação de animais. Então, na agricultura,
predominava a policultura. O que é a policultura, que nós estudamos em geografia, é a produção de vários vegetais, de vários alimentos em um só lugar. Ou seja, o plantio de diversos vegetais para abastecer as províncias próximas. O que são províncias? Eram as cidades próximas. Na pecuária, exploravam-se o couro, a carne do animal, a carga e a montaria dos animais. Que naquela época, o transporte ele era feito a carroça. Olha aqui, coloquei aqui para vocês a imagem dos alemães na sua chegada ao Brasil. As imagens estão em preto e branco, porque retrata-se uma época mais antiga, vamos dizer assim, uma épocas passadas. Então, por isso as imagens estão em preto e branco. Vamos colocar essa atividade em prática no próprio livro de vocês de história, nas páginas 80, 81, 82 e 83. Ok? Uma boa tarde a todos e um bom estudo.